em abertura de empresa. Alguns anos atrás, a gente tinha muita dificuldade de falar sobre esse assunto por conta das dificuldades mesmo, a burocracia que era sempre muito grande. Essa é uma fase que já passou faz tempo, felizmente, e agora a gente está em outra fase. O Piauí registrou, somente no primeiro semestre deste ano, a abertura de 15 mil novas empresas. E nós sabemos que o nosso estado tem na prestação de serviços, nos pequenos negócios, um ponto muito forte da sua economia. A gente conversa sobre isso a partir de agora com a presidente da Junta Comercial do Piauí, Alzeni Porto, que está conosco a partir de agora. Alzeni, bom dia. Bom dia. Bom, além desse número de 15 mil novas empresas abertas, a gente tem cerca de 286 mil que são ativas no estado, exatamente, né? Existe uma tendência, Alzeni, de tipos de empresas que estão sendo abertas. Queria que você falasse um pouco sobre essa movimentação da nossa economia no primeiro semestre. Cíntia, bom dia, muito bom estar aqui. O que a gente observa desde sempre é que o Piauí tem um histórico na abertura de empresas de pequeno porte e médio porte. Agora começou a modificar um pouco, né? Nós já temos empresas bastante SA, que está procurando a junta nesses últimos tempos, mas assim, o que predomina mesmo é a empresa de pequeno porte, né? Que algumas pessoas dizem, o Piauí tem muitas empresas, mas pequenas empresas. Mas é bom que a gente lembre que é a pequena empresa que realmente dá sustentação à economia. Ela quem emprega, ela quem suporta as crises, quem suporta as adversidades da economia. Bom, e essa mudança, essa perspectiva que você acabou de nos falar aí, que já estão surgindo essas outras empresas Sim, maiores, né? Grandes Eu até empresas. repito, assim, insisto na pergunta, para saber se tem uma tendência, se tem um tipo de empresa, né, voltada para que tipo de produto ou serviços? Hoje nós temos uma procura muito grande na parte de serviços de tecnologia, grandes empresas que estão nos procurando nesse segmento, e empresas que estão vindo também voltadas para o agro, né? Muitas empresas voltadas para essa parte que está desenvolvendo consideravelmente, e também algumas que já estão se instalando por conta da modificação que o Estado está passando em termos de combustível limpo, essas mudanças que nós estamos tendo. Então, é algo que a gente tem observado. Já uma procura diferenciada, que antes a gente tinha praticamente comércio, né? Comércio e serviço. Então, hoje, bastante cursos, bastante empresas voltadas para essa área tecnológica. Quando você fala sobre essa questão da energia limpa, então a gente já está tendo um desdobramento das grandes usinas, que era, na verdade, eu lembro que quando elas começaram a se instalar, se falava muito isso, que olha, a gente vai ter num futuro bem próximo uma economia se movimentando em torno dessas usinas, que às vezes é a prestação de serviço para essas usinas ou não, ou já produtos e serviços que são feitos por essas empresas, né? Que são gerados por essas empresas. Aí você tem porque a economia ela se movimenta assim. As empresas menores vão orbitando em torno daquela maior, Isso. né? O que a gente tinha no passado, Cíntia, que era algo que sempre me incomodou muito, era se instalava aqui uma empresa de um porte maior, e os melhores empregos, melhores cargos, quase sempre traziam-se de fora, né? As pessoas buscavam lá fora essa mão de obra. Hoje existe uma preocupação de não mais acontecer. Nós estamos preparando essas mãos de obra aqui no nosso estado. Nós temos vários cursos que estão sendo oferecidos aos jovens. Na realidade, está sendo uma junção de serviços através de secretarias, comandado, obviamente, pelo nosso governador Rafael Fonteles, para que possamos deixar o nosso mercado para os nossos jovens aqui do próprio estado. Então, cada secretaria está trabalhando no segmento. A educação, preparando jovens em termos de línguas, em termos de mais conhecimento, a própria universidade com cursos técnicos voltados para aquela área que a gente precisa aqui. E com isso o que a gente espera é que os nossos empregos
possa realmente ser passada para aqueles que moram no nosso estado. Eu vejo aqui também que essas empresas abertas, elas não são... Tem Teresina, né? Teresina é sempre a capital e não é diferente, mas você tem também aumento de novas empresas em Picos, Parnaíba e Floriano. É no mesmo sentido, em termos de tendência, Alzeni? Sim, até porque o agro ele está expandindo muito no nosso estado. E ele, naquela região ali do sul do Piauí, concentra bastante empresas voltadas para o agro. Também oferece muito empregos. Né? Quando a gente está vendo, por exemplo, o setor educacional, é basicamente só escola ou são cursos? Cursos. Isso. Cursos técnicos, inclusive o governador Rafael Fonteles bateu muito sobre a questão de preparar a mão de obra em 2 anos, preparar o jovem para que ele não fique... se voltou muito assim, aquela história de você passar 5, 6 anos na universidade, aquilo que você aprende lá no começo, quando termina, você já ficou obsoleto, é verdade. Então ele bate muito nisso, que o conhecimento deve vir e deve ser aplicado. Então, esses cursos de 2 anos, ele, obviamente, que o nosso jovem já tem lá a base, e lá ele vai conseguir chegar ao mercado com ideias frescas, com um conhecimento bem atual, e assim, com certeza, vai ao sucesso. Tá bom. Eu também vejo aqui uma prevalência de 36%, né? Então, assim, de empresas comandadas por mulheres, né? Sim, isso é muito interessante, Cíntia, porque assim, no passado se observava a estatística, quase não tinha mulher como sendo a administradora dentro da empresa. Só que no fundo, a administradora terminava sendo elas, né? Sim. Muitas mulheres que eu conheço e que não estavam constando lá do contrato, mas eram elas mesmo que estavam à frente. Então existe, fora esse número, existe aquelas que são sócias, mas que não são administradoras, porque isso aí é o sócio administrador. Aí também não está constando o MEI. MEI é onde tem mais mulheres, né? O MEI, ele abriga muitas mulheres, muitas mesmo. E o que a gente observa é que é crescente. Ela cada dia está mais segura, está buscando o próprio espaço dentro desse mercado, de fato e de direito. Não só aquela de ficar realmente administrando e na hora que fosse apresentar, normalmente era o cargo masculino que entrava, né, do sexo masculino, que entrava ali como sendo o gestor daquela empresa. Hoje não, a gente observa que não só mais naquela história de salão de beleza, de estética, a mulher está presente em todas as áreas. Isso é bom. Além de ter muitas mulheres à frente das empresas, você tem mulheres diversificando o seu talento para os negócios, que é algo muito interessante. Com certeza. E assim, com algumas empresas oferecendo serviços bem diferenciados daquele que nós tínhamos no passado, que era, como eu te disse aí, era praticamente serviço de estética, né? Hoje não, hoje você observa ali, até mesmo na construção civil, você encontra lá mulheres à frente daquela empresa, a real gestora, né? E aquela que está ali, aquela administradora que está trabalhando no dia a dia. É claro, né, Alzeni, que nem tudo são flores quando a gente está falando de quem tem o próprio negócio. Porque nós temos também ao mesmo tempo que a gente tem a abertura de empresas, tem um fechamento também dessas empresas, muito motivado também isso pela situação econômica do país. E a gente teve, na época da pandemia, muitas empresas que foram fechadas, né? Você acha que a gente conseguiu retomar no patamar pré-pandemia? Eu acho que nós, se não passamos, chegamos bem perto, Cíntia, até pelo fato de que algumas empresas que fecharam, na realidade elas não chegaram a acabar, não foi a empresa que fechou totalmente. Houve muita migração, houve muita modificação. Quer dizer, o mercado, ele se apresentou de uma forma diferente. Aquele padrão de negócio que você esperava o seu cliente chegar até lá e dizer, não, o cliente chegou aqui, quer
vir resolver algo, ou vir comprar, ou vir contratar, mudou demais. Primeiro pela questão da modificação de mercado, a presença das redes sociais, a presença da internet fácil, da facilidade de você fazer negócio através das redes. Então, muita gente abriu mão também de pontos que eram pontos físicos, que tinham custos, né, para que ele pudesse trabalhar na sua própria residência, quando ela apresentava condição para isso, porque hoje é possível, no passado não era, e com a possibilidade de você ter o seu negócio na sua própria casa, facilitou bastante. Então, muitas pessoas fecharam aquele ponto, às vezes no centro ou em qualquer outro lugar, e passaram a prestar esse serviço ou esse comércio na sua própria casa. Tá certo. Tem perspectiva para esse segundo semestre? Você acha que mantém ao final do ano? Eu acho que vai passar. Vai passar dos 15.690? Sim, nós temos já até a abertura de empresa, ela está crescendo consideravelmente. Eu acho que pelo fato de ter apresentado mais facilidade, porque na realidade o nosso empresário, ele quer se regularizar, ele quer se formar, ele quer estar ali de fato de direito. Agora, é necessário que realmente tenhamos assim, aquele cuidado de amparar aquele indivíduo quando está iniciando o negócio. Eu sempre acho que quando você bota uma empresa, você constitui uma empresa, você tem que ter um tempo para respirar. Você não pode ser sufocado ali com muitas fiscalizações, com muitas exigências, até porque tem que criar um pouco de raiz. Você tem que saber como fazer ali, como permanecer naquele mercado. Então, é muito importante que nos 3 primeiros anos de uma empresa, que ele seja bastante assistido, que a gente realmente esteja próximo para orientar, para saber do que realmente aquele empresário está precisando naquele momento. Muito bem, Alzeni, muito obrigada pela participação aqui e por essa boa notícia, né? Não deixa de ser uma excelente notícia. Tem uma notícia melhor ainda, que Vamos lá, então. A Badesp está aí com bastante crédito para empréstimo com os nossos pequenos empresários, médio e grande empresário também. Então, isso é algo que o nosso governo, do Rafael Fonteles, ele tem se preocupado muito com essa linha de crédito, porque é importante, Cíntia, é importante que essa linha de crédito a um juro mais baixo esteja disponibilizado para o nosso empresariado. E o Piauí está à frente com essa linha de crédito. Beleza, então, 7h38. A gente conversou aqui com o presidente do Badesp sobre isso. Isso, e eu até, numa das perguntas que eu fiz, foi exatamente isso. Você já trouxe dados que ele não tinha ainda. Eu perguntei exatamente qual era o ramo que as mulheres estavam procurando mais, o ramo de negócio, né? Eles não tinham ainda esse dado, porque eu acho isso muito importante, que esses dados sejam cruzados e que se possa, de fato, ter um censo, um raio-x, né, do que hoje a gente está vendo em termos de participação feminina também. É sempre um dado interessante, né, para a gente ter. Nós fizemos um termo de cooperação técnica com ele, agora ele acessa os nossos dados. Já está acessando. Melhor assim.